Tema de hoje: como acontecem os milagres? Como os milagres acontecem? Nós estamos estudando o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estudamos já todo o versículo 42, acerca da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e das orações. Hoje entramos no versículo 43, o texto diz assim, Atos 2, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Hoje eu quero falar sobre milagres, isso porque não existiria a igreja sem milagres. O que é um milagre? Milagre é toda a interferência de Deus na história. Milagre é quando o que está ao meu redor é transformado por uma força que é maior do que a minha. A obra de Jesus foi repleta de milagres. A ressurreição de Jesus, por exemplo, foi um dos maiores milagres de toda a história. O surgimento da igreja foi um milagre, ali no Pentecostes. O Pentecostes foi um milagre. A tua salvação foi um milagre. Foi Deus que interviu na tua vida para tirar esse coração de pedra e colocar aí em você um coração apaixonado por Deus. Toda resposta de oração é um milagre. Como a gente explica? Pedindo a alguém invisível como é Deus e daqui a pouco aquilo acontece na nossa vida. Como se explicar uma coisa como essa? Milagre. É uma interferência de Deus na história. Eu não posso fazer milagres, mas eu posso sim impedir que eles aconteçam na minha vida. É interessante isso. A Bíblia Sagrada nos mostra num texto, quando Jesus foi na sua cidade natal, a cidade de Nazaré, o texto se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, eu peço que você acompanhe a leitura do texto comigo, onde mostra um povo que impediu Jesus de realizar um milagre. Olha só comigo. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é o carpinteiro? Filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde, me chama a atenção essa expressão, não disse que ele não quis, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado da incredulidade deles. Eles não receberam Jesus. Eles não acreditaram em Jesus. A incredulidade impediu que aquilo que havia na pessoa de Jesus fosse compartilhado com eles. A partir daí nós entendemos uma coisa. É quem recebe que de fato ativa o ministério do outro. Em Jesus havia poder para curar. Aqueles que criam, recebiam. Os que não criam, impediam. Em Mateus 10, versículo 41, é Jesus quem ensina assim, quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Note que é quem recebe que ativa aquilo que há no outro para ser recebido.
Se eles acreditassem e recebessem do ministério de Jesus, ali aconteceriam milagres. É a fé de quem recebe que ativa isso. É por isso que em alguns lugares, nós temos até dúvidas sobre a integridade de algumas pessoas. Vocês conhecem, gente, vocês veem televisão, vocês assistem na internet, e vocês veem algumas pessoas que são até duvidosas em seu caráter. No entanto, você vê que curas, sinais e milagres acontecem. Por quê? Por causa da fé do povo. Aquela senhora que vai ali, aquele homem que vai ali, eles acreditam e por causa disso Deus honra aquela fé em toda a sua simplicidade. O texto nos ensina que o profeta não tem honra na sua própria casa. Quem sai perdendo com isso não é o profeta, quem sai perdendo com isso é a pessoa, é o outro que não o recebe. Foi assim com Jesus. As pessoas falando, como assim? Oh, eu brinquei com o cara jogava bola comigo, agora voltou aí de milagreiro, de profeta. Oh, vira Jesus, e aí GG, beleza? Chega mais, mano. E Jesus vai pregar, falou, oh, que isso cara, tá dando uma de profeta agora, não acreditaram nele. O cara é o filho do José aí, o irmão do Judas, do Tiago, do Simeão, as irmãs dele moram aqui também, agora o cara está vindo aqui de profeta, não receberam. Meu querido, às vezes nós conhecemos tanto uma pessoa, que a gente começa a perder a noção, de que dentro dela mora um Deus poderoso, de que nela existe palavra de Deus. Aprenda a receber melhor o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, até seus filhos, como homens e mulheres que andam com Deus, para que você não se prive das bênçãos que tem na vida deles. Algumas vezes, mesmo nós pais, estamos conversando com os nossos filhos e olhamos assim e pensamos, de onde saiu tanta sabedoria assim? Abrimos o nosso coração e acabamos sendo abençoados pelos nossos filhos. Aprenda a reconhecer quando existe unção de Deus em alguém da tua casa, em alguém da tua família, ou até um amigo próximo seu, para que você não se prive disto que tem no ministério dessa pessoa para você. Queridos, eu não quero ser um empecilho para que os milagres aconteçam. Nós já vimos, Deus quer realizar coisas tremendas, mas nós podemos impedir isso. Se Deus quiser realizar milagres na minha vida, eu quero estar na posição correta para se receber esses milagres. Eu quero estar sintonizado com Deus para receber tudo o que Ele tem para me dar. Como é que os milagres acontecem? Eu tenho duas coisas para te mostrar aqui sobre como os milagres acontecem. Primeiro, os milagres acontecem quando eu obedeço. Vamos falar isso juntos? Os milagres acontecem quando eu obedeço. Mais uma vez, os milagres acontecem quando eu obedeço. Algumas vezes, a resposta a uma oração nossa pode ser um pedido da parte de Deus pela nossa obediência. Talvez você esteja falando o seguinte, falando a Deus, muda o meu marido, Deus muda aquele homem, e algumas vezes você está enfesada, né? Cheia de fé, assim, enfesada, né? Então você está aqui no culto, brigou com o marido, veio para a reunião, você está aqui assim orando, fala, Deus, dá um jeito naquele cabra, resolve a vida daquele homem, Senhor, aquele traste, fala alguma coisa comigo, Deus. E Deus fala para você assim, perdoe o seu marido, ame o seu marido, vai lá para a tua casa agora, dá um beijo nele, um abraço nele, seja amiga dele, para que vocês estabeleçam novamente um contato para voltarem a conversar. Olha só, a gente pede para Deus, faz um milagre, e Deus te dá uma tarefa. Faz alguma coisa, e Deus fala assim, tá bom, eu faço, mas você tem que fazer isso antes. Os milagres acontecem quando eu obedeço. A mãe de Jesus ensinou isso para nós. Em João capítulo 2, versículo 5, ela diz assim, naquela transformação da água em vinho,
a Maria chega assim para os homens e diz o seguinte: sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Faça tudo o que Jesus mandar. Eu te pergunto, o que é que Jesus está te pedindo? O que é que Jesus está te mandando fazer? O que é que Deus tem pedido para você? O que você precisa fazer? Quais são as coisas que estão vindo na sua mente agora, quando eu falo o seguinte: Deus vai realizar coisas na sua vida quando você começar a obedecer? O que vem na sua mente nesse momento, no seu coração, que Deus está falando com você? O que é que você precisa abandonar? O que é que você precisaria fazer e que ainda não fez? O que é que Deus tem pedido para você fazer? Se você tem convicção que é uma palavra de Deus, então obedeça. Enquanto você não obedecer, aquela ação de Deus sobrenatural, aquela ação de Deus, onde Ele vai entrar na história e fazer algo na tua vida, está parada. Igual quando aconteceu com Jesus em Nazaré. Querido, sempre que a gente fala em obediência, não tem só a ver com renúncia, como eu estou falando aqui agora. Abandonar algo ou deixar de fazer algo. Obediência também tem a ver com fazer algumas coisas. Porque muitas vezes o Espírito Santo coloca impressões no nosso coração e aquilo é simplesmente o início daquele milagre na sua vida, daquela ação de Deus na sua vida. Por exemplo, alguns textos bíblicos. Em João, no capítulo 9, de 1 a 11, narra a história da cura de um cego de nascença. Jesus pega este homem, faz lama, passa nos seus olhos e diz para o homem: você vai se lavar lá no tanque de Siloé. Quando o homem foi e se lavou, ele foi curado. Eu lhe pergunto, se esse homem não fizesse isso, se depois que Jesus passasse a lama, ele falasse assim: que coisa, eu vou lá não? Talvez não aconteceria. Na verdade, eu acredito que não aconteceria. A cura se deu pela obediência. O milagre aconteceu porque ele obedeceu. No texto de Lucas 17, de 12 até 19, narra aquela história dos 10 leprosos, que de longe ficavam pedindo para que Jesus os curasse. E Jesus diz assim para eles: vão se mostrar ao sacerdote. Eles foram. Olha o que diz o texto no versículo 14. Lucas 17, 14 diz: enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto iam, enquanto obedeciam, enquanto eles seguiram aquela palavra que Jesus disse. Por isso que eu estou te falando, meu irmão, o que é que Deus tem colocado no teu coração para fazer que você ainda não fez? Porque se você não fizer, não vai acontecer nada. Ano de 1993, eu particularmente deixei o ministério pastoral. Decepcionado com a igreja, confesso para você, não queria saber de igreja na minha vida, não de Deus eu queria. Andava com Deus, amava Deus, seguia o Senhor, continuava frequentando a igreja, mas a área pastoral tinha deixado. E comecei a amar a Deus e seguir a Deus de uma outra maneira e achei que nunca mais seria pastor na minha vida. Era janeiro de 94, quando Deus falou claramente no meu coração: volta à visão inicial que eu te dei. Eu sabia que Deus estava falando para eu voltar na visão inicial que Ele deu para a minha vida ministerial. Guardei aquilo no meu coração, aqueci aquilo no meu coração. Outro dia, fui passear com minha esposa até o Paraná, quando estava voltando na serra. Deus novamente falou isso ao meu coração. Já era mais ou menos o mês de junho. Quando, em julho de 94, um grupo de irmãos chegou assim para mim e falaram o seguinte: tinha acabado a Copa do Mundo, estava assistindo lá na casa da minha sogra, assistindo o jogo, e terminou aquela Copa do Mundo, Brasil campeão, deram abraço, maravilha, falaram: domingo que vem nós estamos aí de novo. Eu falei: mas não tem mais jogo? Eu falei: mas tem pastor. Eu falei: nem eu sou pastor e nem vocês são crentes, estão tudo desviado, tudo era desviado, né? Mas aquele povo insistiu, falou: vai. Naquela hora que falaram aquilo comigo, eu entendi: obedece. Sou eu te orientando.
se eu não tivesse tomado aquela decisão, se aqueles irmãos também não tivessem tomado aquela decisão, se aquelas pessoas, 35 pessoas, não tivessem se reunido ali debaixo de um pé de manga, aqui no Jardim das Flores, aqui em Osasco, não teria essa comunidade aqui. Mas porque algumas pessoas resolveram obedecer aquela impressão no coração, uma sede de algo mais, um desejo de que algo acontecesse, Deus veio, honrou aquilo, honrou a próxima reunião, o número se multiplicou para 50, já na outra reunião, em um mês já estávamos em 100 pessoas, em um mês de reuniões, já alugamos um lugar, não foi suficiente, outro e mais outro, hoje mais de 3.000 e poucas pessoas recebem da palavra de Deus diretamente desse lugar, pela internet, chegamos a atingir algo em torno de 16, 17 mil pessoas regularmente, somente com a palavra de Deus que é dada nesse lugar, por causa da obediência de alguns irmãos que simplesmente ouviram a voz de Deus, aqueceu o coração e obedeceram. Por isso, meu irmão, obedeça quando Deus está falando algo no teu coração. Obedeça quando Deus coloca em você, que tal começar aquele novo negócio? Obedeça quando Deus fala com você alguma coisa do tipo, que tal você pensar numa mudança mais radical na sua vida? Obedeça quando Deus estiver falando assim, olha, dedica um tempo maior à oração, porque eu quero fazer alguma coisa muito grande na sua vida. É melhor você obedecer quando Deus fala para você levar uma vida mais pura, mais perto do Senhor, porque pode vir para você uma palavra como aquela que Deus disse para Josué, santificai-vos, porque amanhã eu farei algo através de vocês, eu farei um milagre na vida de vocês. Foi o que Deus fez e aquele povo atravessou o Jordão depois disso. São coisas que Deus pode fazer na sua vida quando você obedece essas impressões de Deus no seu coração. Obediência. Obediência. Um irmão uma vez chegou para mim e disse o seguinte, falou, Anésio, eu sei que você não gosta dessas coisas de vida, eu não gosto de falar muito de negócio de dinheiro, né? Eu falei, eu sei que você não gosta disso, mas Deus colocou algo no meu coração. Meu coração está cheio de fé. Foi depois de um culto que ele falou, meu coração está cheio de fé aqui. E eu sei de algumas necessidades aqui na igreja, e Deus falou alguma coisa comigo assim. Eu tenho toda a minha semana planejada, tudo mais. Eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, eu sou da área de vendas, e qualquer venda que não está planejada para mim, tudo que for extra nessa semana, eu vou doar 100% daquilo que o Senhor me der. Aquela semana Deus abençoou aquele rapaz. Ele ganhou muito naquela semana. Ele foi fiel, pegou aquilo e doou tudo aquilo que ele fez. Semana seguinte, ele fez 3 vendas. E essas 3 vendas que ele fez, ele falou, eu ganhei 3 meses de salário em 2 dias. É interessante. Ele primeiro plantou uma semente, para depois colher. Deus trabalha muitas vezes assim conosco, plante primeiro, depois você colhe. Faça isso. Meu irmão, é assim que você cresce. Quando você obedece. Lembra-se dessa irmã que nós vimos o testemunho aqui? Que sua filha caiu da sacada de 4,5 metros de altura, foi levada ao médico, gravemente lesado o seu cérebro. No domingo, o médico disse para aquela mãe que a criança teve morte cerebral. A mãe, numa compulsão de crer contra tudo aquilo, sabe aquela coisa assim do tipo, não acabou ainda. Como o Vanderlei disse aqui para nós, o ano ainda não acabou. Se Deus tem algo para fazer nesse ano, meu irmão, ainda vai acontecer. Deus disse para aquela mãe, ainda não é isso, não é isso. A última palavra não é essa. Ela pediu rapidamente para sua irmã substituir ali como acompanhante, veio para o culto direto da UTI, para cá para o culto. Chegou aqui, oramos juntos, abençoamos. Foram, claro, 114 dias de sofrimento. No entanto, hoje a menina está curada, vocês a viram aqui. Completamente curada, e um detalhe, está perfeitamente restaurada, sem nenhuma lesão cerebral, porque Deus é bom. Aquela mãe, naquela fé simples, lançou a semente do milagre ali. Meu irmão, é assim que se experimenta milagre, obedecendo. Às vezes a voz do Espírito Santo está nos levando para o milagre, colocando em nosso coração para começarmos a crer em algo. Então não mate essas impressões no seu coração. Não podemos calar a voz do Espírito Santo. Não mate o milagre no seu nascedouro. Vai nascer uma árvore, mas se eu pego aquela semente e jogo fora, estou matando o milagre no nascedouro. Plante a semente. Obedeça, faça algo. Eu quero crer e quero ver milagres acontecendo ainda na vida dessa comunidade. Por isso nós temos que seguir essas impressões que o Espírito Santo coloca
no nosso interior. Uma irmã, por exemplo, me contou algo que eu achei muito interessante. Ela sempre assiste nossas mensagens pela internet e sempre compartilha, mas teve uma em específico em que Deus falou muito com ela, e ela falou, não, eu preciso mandar mesmo para algumas pessoas. Ela resolveu compartilhar na internet e mandou exatamente para algumas pessoas que vieram à mente dela naquele momento. O que aconteceu é que essa outra amiga dela que recebeu, sentiu a mesma coisa quando ela mandou para si. Ela então pegou esta mensagem, repartiu com outras amigas. Dessas outras amigas, domingo passado, estava aqui na nossa comunidade uma moça dizendo o seguinte, olha, eu nunca entrei numa igreja assim na minha vida, mas a amiga minha me mandou um vídeo. Você é o moço do vídeo, né? Eu falei, obrigado pelo moço, obrigado. Ela falou, Deus falou tanto comigo, Deus mudou a minha vida, tudo mais. Depois do culto conversamos mais um pouco. Eu quero dizer uma coisa, próximo batismo ela vai estar junto com a gente aqui sendo batizada, está convertida, porque alguém obedeceu uma impressão no seu coração, alcançada. Meu irmão, minha irmã, como é que os milagres acontecem? Os milagres acontecem quando eu obedeço. Como é que os milagres acontecem? Vamos lá? Os milagres acontecem quando eu obedeço. Segundo e último, os milagres acontecem quando eu uso a minha fé. Vamos falar juntos? Os milagres acontecem quando eu uso a minha fé. Chega o fim de ano, a gente sempre faz uma revisão antes de tentar uma previsão. Revisando o que temos experimentado aqui na Carisma nesse ano, e nós não temos como negar que o que Deus tem feito aqui tem nos levado a experimentar muito, experiências fantásticas de fé. Agora, Deus não está preso à fé que nós temos, isso é claro. Mas certamente Ele espera de nós algum sinal da nossa fé quando nós lhe pedimos algo. Jesus mesmo fala sobre isso em Mateus 17, versículo 20. Ele diz assim, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. E nada lhes é impossível, nada lhes será impossível. Note, a fé é uma força tão poderosa, mas tão poderosa, que bastaria um tantinho dela, como o tamanho de um grão de mostarda. Eu estou falando de uma coisa menor do que um alpiste, por exemplo, que você conhece. E isso já seria suficiente. Talvez você diga, mas eu não sou uma pessoa assim de uma grande fé. E Jesus está dizendo, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas eu quero que você use a fé que você tem. Meu irmão, você tem fé. Você tem fé. Você crê em Deus, você tem fé. E tem mais, a sua fé inicial foi Deus que deu. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu essa fé. Então, Deus te deu fé, tanto que você crê nele. Você veio até aqui hoje para ter uma experiência com Deus. Você tem fé. O que Deus está dizendo agora é, usa essa tua fé. Talvez você não se veja como um homem ou mulher de fé, mas Deus quer usar a fé que você já tem para fazê-la crescer. Como é que se crescem os músculos? Fazendo exercícios. Como é que se cresce a fé? Fazendo exercícios de fé, usando a fé que nós temos. É interessante notar o quantas vezes aparece na Bíblia que as pessoas foram curadas não pela fé de Jesus, mas pela fé da própria pessoa. Olha, por exemplo, Marcos capítulo 5, Jesus diz assim para uma mulher, filha, a sua fé a curou, vá em paz, fique livre desse seu sofrimento. Essa palavra de Jesus pode ser para você, minha irmã, que entrou aqui hoje doente, desesperada, pedindo um toque de Deus na tua vida. Ele está dizendo a mesma coisa para você, vá em paz, filha, a tua fé te curou. Usa essa tua fé. Marcos 10, 52, Jesus disse assim, a sua fé o curou. Ele disse isso a um homem cego e imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Lucas 17, versículo 19, então Jesus lhe disse, levante-se e vá, e a sua fé o curou. Quero chamar a atenção que Jesus destaca que foi a fé da pessoa. Fé foi fundamental. Ligou esse poder de Deus aos corpos e trouxe cura.
Querido, como é que você pode edificar a sua fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz as Escrituras Sagradas. Existem várias maneiras de crescermos na palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, e Deus destaca aqueles textos ao nosso coração, quando ouvimos uma palavra de Deus no nosso coração, quando ouvimos uma mensagem como essa, Deus está falando com você também. Quando recebemos uma palavra diretamente de um irmão, através, muitas vezes até de uma ação espiritual, de um dom espiritual, nós percebemos Deus falando conosco. Quando Deus fala conosco, vem a fé junto. Então, se Deus está falando com você agora, você está recebendo fé agora também. O Espírito Santo também fala com você. E Ele fala com você através de sonhos e visões. Quando eu falo sonho, não falo de sonho dormindo à noite, embora possa isso ser possível também, mas eu falo aquele desejo que há no teu coração, que foi colocado por Deus ali, e você sabe que é de Deus. Porque aquilo queima no teu coração, mas ele não te afasta de Deus, ele te leva a crer mais em Deus, a andar mais perto de Deus, a ficar mais fascinado pela vida que Deus lhe deu. Atos 2, versículo 17, diz assim: nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Deus coloca sementes do plano dele para você no seu coração. E isso te faz sonhar. São esses os sonhos e visões que eu estou falando. Tem gente que mata o seu milagre no nascedouro. Quando simplesmente não leva a sério esses sonhos que Deus colocou no seu coração. Tem a ver com o seu chamado, com a sua vida, com a sua existência, com a sua história. Você que tem uma experiência em alguma área da sua vida, você sabe, tem coisas que você não consegue se ver de outra maneira, senão fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Quem tem um chamado para ministério sabe o que eu estou falando, você não consegue se ver de outra maneira, a não ser fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Muitas vezes esses sonhos se referem até a coisas do dia a dia. Meu querido, sem sonhos, a sua empresa para. Porque algumas empresas começaram bem, você começou ali uma microempresa, o seu um pequeno negócio, e tudo dava certo, tudo crescia, porque você seguia essas impressões, seguia o chamado do teu coração, com o tempo as dificuldades, as coisas que você tinha que fazer, tudo mais, foram tomando o seu tempo, distraindo a sua visão, e você foi esfriando nesses sonhos no seu coração. Sem sonhos, a sua profissão cai na estagnação. Note o recém-formado, ele sai da faculdade, ele acha que vai ganhar o mundo, ele vai revolucionar tudo. Ele lê grandes pessoas, ele lê pessoas da área dele, que o inspiram a querer ser o melhor dentro da sua profissão. Ao longo dos anos ele para de sonhar, por isso cai na estagnação. Sem sonhos, o teu ministério não sai de boa vontade. Eu quero fazer tanta coisa e nunca faz. Eu gostaria de fazer algumas obras sociais, eu gostaria de contribuir dessa maneira, e nunca consegue, porque você deixou de sonhar. Sem sonhos, até a tua vida familiar fica sem graça. Não passeia mais, não viaja mais, não faz planos mais. Não se planeja mais as férias, parece que só ganha para sobreviver para aquele mês. Está na hora de você planejar e você sonhar, porque se você para de sonhar, a vida fica sem graça, até mesmo perto das pessoas que você mais ama. É por isso que muitos casais já perderam a empolgação do relacionamento, porque quando eram novos, quando eram namorados, estavam apaixonados, sonhavam juntos, sonhavam com casa nova, sonhavam com reformas, sonhavam com compras novas, sonhavam com viagens, sonhavam com passeio, com romance, com não só uma lua de mel, mas várias ao longo da vida. Passado anos de casado, deixam de sonhar, por isso a coisa estagna, a coisa fica fraca, fica sem graça. Sem sonho, meu querido, você para de crescer. Os sonhos são uma espécie de motor para o seu crescimento. E eu vou dizer uma coisa, a Bíblia está dizendo que Deus, nos últimos dias, pelo seu Espírito Santo, colocaria esses sonhos e visões no seu coração. Se abra para sonhar, meu irmão. Acredite no que Deus está fazendo no teu coração. Esse mesmo texto fala não só de sonhos, mas fala de visões. Visões é ver longe, ter uma imagem clara do que você quer. O que você quer na vida, meu querido? O que é que você quer? Sonha, crie. Tenha uma imagem clara.
Eu me lembro anos atrás, me permita contar aqui um testemunho pessoal muito rápido, já conhecido de alguns. Na verdade, deixa eu ver, há 15 anos atrás, já tínhamos 10 anos de casados, eu e minha esposa, e como qualquer casal, sonhávamos com a nossa casa própria, terrível, pagando aluguel e tudo mais. Eu confesso, eu não tinha salário ainda para entrar no financiamento, eu não tinha renda suficiente para isso. Mas a minha mulher, uma das coisas, eu tenho que tributar isso a ela, porque não foi a minha fé, foi a fé dela. A minha mulher era do tipo que sonhava, e sonhava bem legal. Uma das coisas que ela fazia era o seguinte: sempre que paravam nos semáforos, que aquelas pessoas vêm entregar panfleto, ela abria as janelas e falava, daqui, eu quero pegar todos. Pegava todos, olhava todos, e um detalhe mais interessante, ela ia visitar a maioria que podia. E eu achava um barato, porque às vezes ela pegava assim, se vestia toda lindona, bonitona, ia lá visitar, falava, você impressiona, hein? Parece que você vai comprar uns 10 apartamentos, assim. Pergunta tudo como se ela tivesse muito dinheiro. Tal coisa, não, isso aqui eu não gostei. E tal. Exigente ainda, porque não tinha dinheiro, era exigente. E ela falava para mim, falou, Anésio, sonhar não faz mal. Meu querido, sonhar não dá cárie. Sonhar não engorda. Sonhar não desgasta. Sonhar não gasta nem dinheiro. Ela falou, vamos sonhar. E nessa de sonhar, teve um que ela viu, ela falou, nesse você precisa ir. Eu não sou muito ligado em construções e tudo mais, eu deixava ela ir, né? Vai sonhando. Teve um que ela falou, vem comigo, porque esse é a nossa cara. Quando eu entrei, eu senti o mesmo. Falei, gente, eu me vi morando ali. Eu falei, uau, que lugar, que vista, uma vista gostosa. E um detalhezinho que mais me impactou, a própria vista dava assim, não só para uma praça gostosa, como eu avistava assim, o Pico do Jaraguá. O que tem a ver isso comigo? Tem a ver porque foi lá, aos 16 anos de idade, numa vigília que eu fiz lá no topo do Pico do Jaraguá, que Deus falou que eu seria pastor na cidade de Osasco. Tinha a ver com a minha história. Eu falei, o meu escritório vai ser aqui, ó, olhando para lá. Amei. Quanto custa? Não me fala. Quer dizer, tinha que saber. Quando eu vi o quanto custava, as prestações, eu sabia que eu não tinha condição alguma daquilo. Mas é errado sonhar? Não, não é. Não é errado. Vamos fazer conta? Vamos. Apertamos, não conseguimos chegar ainda no valor. Não dá. A renda, composição de renda, vamos compor aqui e tudo mais, também não chegava onde exigiam para o financiamento. Eu falei, eu vou assim mesmo, marquei com o gerente, fui conversar com o gerente. O dia que eu fui conversar com o gerente foi interessante. O gerente olhou para mim, falou, você é pastor, né? Eu falei, sou. Está me conhecendo? Eu olhei assim, sabe quando você acha? Ele falou, pois é, eu e minha esposa fomos, inclusive, padrinhos num casamento que você realizou esses dias. Que palavra, rapaz. Deus falou tanto comigo, com a minha esposa. Senta aqui, conversa comigo aqui, meu irmão. Que cara fantástico aquele cara. E aí, depois de conversarmos bastante, ele falou, muito bem, o que eu posso fazer por você? Eu não queria usar da influência. Mas eu falei, querido, você é o dono da caneta. Saí dali com tudo aprovado para fazer. Já quitamos tudo, já até vendemos, já compramos outra casa melhor do que onde nós estávamos, muito maior, 100 metros a mais do que a gente morava. E Deus foi nos abençoando e crescendo, porque obedecemos e ouvimos ao Senhor. A propósito, aquele gerente é membro hoje da nossa comunidade aqui também. Meu irmão, sonha. Vai buscar o teu Deus. Vai ouvir as impressões. Quando Ele coloca uma impressão no teu coração, siga, faça. Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá o quê? Ele atenderá o quê? Aos desejos do teu coração. Parece bom demais para ser verdade. Como assim, Deus? Deus fala, sou eu que coloquei. Como eu posso saber se Deus colocou ou não? A mensagem do domingo passado. Sente paz. Se sente paz é de Deus. Não sente paz, esquece, coisa humana. A gente também inventa muita coisa. Mas você tem paz? Vai adiante. Quais são os desejos do seu coração? Meu irmão, Deus é bom. Tão bom que Ele quer fazer coisa boa para a gente. Fique em pé comigo que eu vou ler mais 2 textos com você. João 16, 24. Eu estou terminando, vem comigo. João 16, 24. Vamos ler o texto. Até agora,
vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha que coisa. Jesus está dizendo, você não pediu nada até agora. No livro de Tiago fala, nada tendes porque não pedis. E ele diz mais, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus quer responder isso para você, só para te ver alegre. Quando chega fim de ano, a gente não gosta de dar presente para os nossos filhos. E a gente gosta de dar para quê? Só para vê-los felizes. Só para isso mesmo. Ora, se nós que somos pais humanos, a Bíblia diz, se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Mateus capítulo 7 fala isso. Deus dá. Deus dá. E Deus dá porque Ele é bom. Deus dá porque ama você e quer te ver bem. Para de pensar pequeno, meu irmão. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Renova a tua mente. A renovação da tua vida tem que começar pela renovação da sua mente. E uma das coisas que você precisa renovar a tua mente agora é sobre o quanto Deus ama você e gosta de você. Talvez você tenha uma imagem muito pequena de si mesmo e do amor de Deus. Você não sabe quanto que Ele te ama. Você não imagina isso. E se você pudesse imaginar o quanto Deus te ama, saiba que é maior do que aquilo. Porque não dá para medir altura, largura, profundidade. Paulo apóstolo fala isso na carta aos Romanos de modo poético, onde ele vai falando do grande amor de Deus. Renova a tua mente. Último texto, olha que Romanos capítulo 12 nos diz. Romanos 12. Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você andar no bom, no agradável, no melhor, no perfeito de Deus na sua vida, você tem que renovar a sua mente. Você passa por uma transformação quando você renova a sua maneira de pensar. Muda a sua maneira de pensar, querido. Começa a olhar para o teu Deus como alguém muito disposto a fazer muita coisa na sua vida. Mas Ele espera de você duas coisas. Primeiro, que você obedeça. Como os milagres acontecem? Responda para mim o primeiro. Os milagres acontecem quando eu obedeço. Como os milagres acontecem? O segundo, os milagres acontecem quando eu uso a minha fé. Então, meu irmão, obedeça e use a sua fé. Ah, mas minha fé é muito pequena. Não importa se ela é do tamanho de um grão de mostarda. Sabe por quê? Deus não depende do tamanho da tua fé. Deus depende do tamanho dEle, do que Ele faz. Não é a tua fé que tem poder. Quem tem poder é o teu Deus. Por isso que a tua fé pode ser desse tamanho, porque ela te liga com Deus, mas Deus é o Todo-Poderoso, aquele que pode realizar milagres na nossa vida, o Deus que para Ele não há nada impossível. Eu quero te convidar nesse momento a aplaudir esse Deus, a glorificar esse Deus, a falar: Senhor, eu creio no Senhor, eu amo o Senhor. Celebra o teu Deus, celebra o teu Deus.